Olá, tudo bem com você? Quero começar agora mais um devocional na mesa com Deus. E o tema do devocional de hoje é cuidado com o inimigo do seu milagre. Mas antes da gente ir para o entendimento desta mensagem, eu quero pedir, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora. E se você não deixou o seu like, por favor, já deixe o seu like para que o YouTube entenda que este vídeo é um conteúdo bom e nos ajude a espalhar para mais e mais pessoas. E o versículo base da mensagem do devocional de hoje se encontra aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra nos ensina que toda vez que a gente se aproximar de Deus, nós temos que nos aproximar crendo que Ele vai abençoar, crendo que o milagre vai acontecer. Tem muitas pessoas que não é por falta de oração, não é por falta de ir para a igreja, não é por falta de santidade que a vida não mudou, mas é pelo inimigo que a vida está travada, o inimigo do milagre. E você deve estar pensando, pastor, que inimigo é esse? A dúvida, a falta de fé. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 6 e 7 diz: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento de uma parte para outra. E o versículo 7 me chama muita atenção, que diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A Bíblia deixa bem claro que quando a gente pede já duvidando, esquece, nada vai acontecer. E o que tem de pessoas que fazem isso, né? A pessoa já dobra os joelhos orando: Pai, em nome de Jesus, transforma o meu filho. Aí já levanta: será que aquele sem vergonha vai melhorar mesmo? Será que Deus vai fazer essa obra? A gente já duvida, estraga a oração. Tem gente que está lá pedindo uma porta de emprego, aí ora: Senhor, em nome de Jesus, essa semana a porta vai abrir. Aí termina. Aí quando vê as notícias na TV, tá vendo aí, o país está em crise, acho que nenhuma porta vai se abrir, tá difícil para mim. A pessoa já duvida. Não, aquilo que você pede em oração, você tem que crer. Crer até o fim. Crer tomando posse. Uma vez, minha gente, na verdade não faz muito tempo não, eu vi um testemunho, que testemunho maravilhoso, de um rapaz que ele ouviu Deus falar com ele que daria um carro em tal dia. Sabe o que aquele cara fez? Ele foi até uma agência de automóveis, entrou lá, você sabe como funciona vendedor, né? Quando viu ele entrando, já pensou: vou ganhar minha comissão. Foi lá, atendeu ele muito bem, mostrou todos os carros e ele escolheu um. Só que na hora, o vendedor disse: e aí, como que você vai levar esse carro? Você vai pagar à vista? E o rapaz disse: não. Então o vendedor perguntou: você vai financiar? Vai dar quanto de entrada? Ele falou: não, estou sem dinheiro. Aí o vendedor tentando ajudar: então vamos lá ver se o banco aprova o seu financiamento sem nenhuma entrada. E ele disse: não, não vou financiar também. Aí o vendedor tomou um susto, né? Mas, então como é que você vai comprar esse carro? Ele disse: não, Deus falou que vai me dar esse carro. E Deus tinha falado com ele. Aí o vendedor começou a rir. Tá vendo aí? Mais um crente maluco. E deixou ele. Só que ele poderia muito bem duvidar, né? Realmente, eu acho que eu sou maluco. Como que eu entro numa agência de carros e digo que Deus vai me dar um carro aqui? Só que ele conta no testemunho que ele não saiu do lado do carro. Ele ficou plantado ali, esperando Deus fazer alguma coisa. Aí o vendedor se juntou com os outros vendedores e começaram a zombar dele. E ele permaneceu firme ali. Só que nessa agência de automóvel tinha um salão de carros e na parte de cima ficavam os escritórios. E os escritórios davam a janela para o salão. Então o dono da loja, ele estava no seu escritório e observou. Percebeu que aquele rapaz já estava ali bastante tempo em pé do lado do carro. Ele chamou um funcionário e perguntou: o que aquele moço está fazendo ali? Aí falaram, né? Ah, mas um crente maluco, patrão.
Ele apareceu aí dizendo que Deus vai dar um carro para ele, mas não tem nem dinheiro. E o patrão ficou coçando a cabeça. Chama ele aqui. E o rapaz foi até a sala do dono da loja. E o dono perguntou: o que te traz aqui, rapaz? E ele disse: não, eu vim aqui porque Deus falou que ia me dar um carro hoje. Então já vim, já escolhi, e vai ser aquele carro ali. E o patrão coçou a cabeça e falou: pois é, Deus já estava colocando no meu coração de abençoar alguém com um carro. Cadê os seus documentos? Vem cá. E assinou os documentos e ele foi embora com o carro. Parece loucura, não é? Mas ele creu. Ele não duvidou do milagre. Às vezes você pede algo e duvida. Será que a porta vai abrir? Será que a cura vai acontecer? Não, não é isso. O que a gente leu no início? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Deus, Ele vai sim te abençoar, independente do grau de dificuldade do problema. Essa semana, na verdade foi sábado agora, eu fui pregar numa casa de paz e vida aqui em Belém. Nós temos a nossa sede, temos mais uma igreja e temos também casas de paz e vida. E nessa casa de paz e vida, o neto da dona da casa me procurou dizendo: pastor, através da sua vida Deus fez um grande milagre na minha. E eu fiquei esperando ele falar o que aconteceu. E ele disse que na reunião da virada de 2024 para 2025 ele foi na igreja e eu estava pregando. Ele disse que eu profetizei, queria orar e antes da meia-noite, antes da virada do ano, Deus iria fazer um milagre. E ele chegou na igreja se contorcendo de dor, porque ele tinha uma pedra no rim, já tinha ido no médico, estava tomando remédios para poder aliviar a dor, mas não conseguiu fazer a cirurgia pelo público e tinha que pagar 15 mil, se eu não me engano, para fazer no particular, e ele não tinha esse dinheiro. E ele foi para a igreja, a família toda reunida na igreja, porque dali da igreja eles iam para a casa de uma das filhas para poder comemorar a virada do ano, e ele estava querendo voltar para casa porque não aguentava de dor. E ele disse que quando eu comecei a orar, ele sentiu uma dor muito forte, e logo depois da dor veio um alívio. Ele pensou: será que é o meu milagre? Mas ainda assim sentiu um pouquinho de dor, mas ele não duvidou. Acabou a reunião, ele voltou para casa sentindo dores ainda, mas ele disse: pastor, eu fui para casa profetizando que antes da meia-noite, assim como o Senhor tinha dito no altar, Deus ia me curar. Ele chegou em casa por volta das 8h30, a família já estava indo para a casa de uma das filhas da dona da casa para poder curtir a virada do ano, e ele estava em casa sozinho. Ele disse que sentiu uma dor maior do que ele já tinha sentido antes. E ele foi no banheiro. Só que naquele momento, ele não foi no vaso sanitário. Ele resolveu ir no boxe. E ele foi orando, profetizando: eu tomo posse do meu milagre, eu vou ser curado. E ali, minha gente, a pedra que tinha cerca de 1 centímetro, que o médico disse que não dava para sair, sabe o que aconteceu? Enquanto ele urinava ali no boxe, a pedra saiu junto com a sua urina. Enfim, a partir daquele momento, ele falou: pastor, não senti mais dor nenhuma. E sabe o que me chama a atenção? Ele creu, ele não duvidou. E de fato, antes da meia-noite, o milagre aconteceu. Eu não sei o que é que você está esperando, mas creia, confia. Deus é poderoso para fazer até o impossível acontecer na sua vida. Creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você está buscando, se prepare. Grandes bênçãos virão na sua vida já nesta próxima semana, em nome de Jesus. Você crê nisso? Toma posse? Então vamos orar? Se esta palavra falou com você de alguma forma, deixa o seu comentário aqui embaixo. Diga aí, escreva aí: eu creio no meu milagre, eu não vou duvidar. E eu tenho certeza que, de fato, Deus vai abençoar muito a sua vida. E depois compartilhe esse vídeo para abençoar outras vidas também. Podemos orar agora? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus,
Às vezes somos tomados pela incredulidade, pela dúvida, mas eu quero te pedir agora, vai tirando toda dúvida do nosso coração, vai tirando sim, meu Pai, todo o pessimismo. Quero que o Senhor coloque fé. Fé é um dom, então entregue esse dom agora para os teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, eu quero que essa pessoa creia de tal maneira que a enfermidade venha sumir, que a porta venha abrir, que o milagre venha acontecer. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, que assim seja. Amém. Amém. Se toma posse, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã para mais um devocional na Mesa com Deus.